Olá, caros ouvintes da Marandé Rádio Web, seguidores do nosso canal. Antes de começar, eu já vou pedindo para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para saber sempre que chegar um vídeo novo e curtam o nosso canal para que cheguem a mais pessoas da nossa proposta cultural, que é a proposta do canal e a proposta da Marandé Rádio Web. Hoje, para nossa alegria, a gente está aqui com a Ana Júlia, arquiteta, artista, produtora cultural, que está, para a felicidade de todos nós, assumindo a presidência da SIC. Eu estava vendo ali, se não me engano, são 10 cargos e são 8 mulheres, né? Muito bom. As mulheres ocupando o espaço e... Isso foi um trabalho, na verdade, assim, né? Sim. A gente foi atrás, assim, não, vamos ter que achar mais mulheres para ocupar mais esse espaço. Ana Júlia, conta para nós qual é a perspectiva. A gente já sabe que a SIC tem um trabalho de nada mais, nada menos que 38 anos promovendo a cultura das mais diversas formas, de uma forma muito plural no nosso município. E quais são as perspectivas agora para essa gestão de 2 anos, né? A gente está com 2 projetos novos, digamos, dentro do que vinha sendo a SIC nos últimos anos, assim, que a gente tinha 2 projetos anuais, né, que era o Jaguararte e a Fala, já há 9 anos, e os GTs, né, sempre acontecendo em paralelo, cada um com as suas autonomias, mas, assim, de projetos, né, captação via edital, a gente tinha tido o filme, né, alguns anos atrás, mas que aconteceu o filme e passou, né. E agora a gente teve a oportunidade, que eu acho que é esse grande legado, digamos, da gestão anterior, que segue comigo, né, porque... Perdão, tô com um pelinho aqui. Eu já estava na gestão anterior como vice-presidente e trabalhei na produção, né, porque daí surgiram esses editais, né, que são editais estaduais, tanto do Festival de Cinema de Jaguarão quanto da Fala Comunidade, que são esses projetos novos que a gente aprovou no ano passado e está executando esse ano. Então as 2 gestões são responsáveis por esse projeto e ainda dialogam, porque a gestão anterior, né, por exemplo, a Manrela, que era a presidenta, e segue no projeto Fala Comunidade com o GT dela, que é a Nuestra Utopia. Então a gente ficou ainda muito entrelaçados, né? A gestão anterior com essa tem uma continuidade que eu acho que é a perspectiva que a gente quer de ampliar, né? A gente teve esse alcance, né, a nível de aprovar projetos a nível estadual, que a gente quer poder alcançar mais outros projetos a nível estadual, outras parcerias, né, com outros pontos de cultura, pontões, enfim, a nível ampliar o alcance da SIC também dentro da própria cidade, porque muitas vezes as pessoas daqui não conhecem o trabalho da SIC, né? E eu acho que isso tem sido um trabalho que a gente tem feito bastante força, assim, esforço, para comunicar, espalhar mais, botar novas cabeças, então também dar uma mudada, assim, na diretoria ali, por isso que tu comentou, né, mais mulheres. A gente tivemos a Sandra, né, que a gente chamou ela mais para junto, né, a Bruna entrou, a Socorro, são pessoas que não estavam oficialmente na diretoria, mas sempre estavam ali na volta já, ajudando, dialogando, fazendo parte. Então a ideia é que a gente possa crescer, assim, esses projetos. E os projetos que estão dentro da Fala Comunidade, que são 5 frentes de trabalho, né, e das mais diversas frentes de trabalho. Então a ideia é que a gente consiga cada vez mais ampliar o nosso alcance. Perfeito. E a região, a fronteira, né, nós que somos fronteiriços, né, e está agora com a SIC, está com o pé, a gente sempre teve observou a SIC lá desde a sua fundação e tal, sempre teve, vieram corais de Melo, de 33 se apresentar aqui, peça de teatro, e era um trabalho extremamente militante, né? A questão dos editais é uma coisa bem recente, né? Se comparado aos 38 anos da SIC. Mas a gente fica feliz, né? Principalmente o pessoal lá da fundação, já temos 2 falecidos, o Jarbas Taurinos, que era um tenor, que foi fundador, a Heloísa Tim, o Maninho, ainda... Eu fui da Velha Guarda, mas eu não participo mais, acompanho só, né, as atividades.
Mas o Maninho nunca esteve longe da SIC, pelo que eu saiba. Nunca teve, é um apaixonado e tal. Aqui, um grande abraço para o Maninho. Com certeza, depois vai ver nosso vídeo. Mas o momento que a gente vive nessa questão, é tudo muito difícil que envolve cultura. Aliás, o mundo está muito, não vou dizer engraçado, porque não está engraçado, né? É uma coisa caótico. Assim, caótica. Sobre vários aspectos, né? Mas a cultura é uma das vítimas, né? Outro dia eu ainda falava com o Gilberto Esquerdo, a gente estava conversando, a dificuldade que se tem de reconhecer o artista enquanto profissional da cultura, né? É um problema sério isso. E gostaria de que tu falasse um pouco também da tua trajetória para nós, tu é arquiteta, agora morando numa cidade tombada pelo IPHAN, né, pelo patrimônio histórico. E como é que tu está te sentindo? Como é que está a tua vida aqui? Pode contar um pouco de onde tu vem também, quais eram as tuas atividades enquanto produtora, artista e também arquiteta. Bom, eu sou gabrielense, sou de São Gabriel. Só que morei lá até a minha adolescência, assim. Depois aí fiquei adolescente para minha vida adulta, fiquei em Santa Maria, meus pais moram lá. E lá me formei em arquitetura, essa é a minha formação, assim. E trabalhei, então, alguns anos em Santa Maria e em Pelotas depois, porque daí eu conheci o Santiago, que daí que veio a fronteira, veio pra minha vida verdadeiramente, porque eu lá em São Gabriel tinha um pouco o lance da fronteira por conta de que lá circulavam argentinos, assim. E aí tinha uma época do ano, no verão, que os argentinos enchiam a cidade, assim. Então tinha muita coisa do portunhol também, meu pai também um cara que muito fomenta cultura latino-americana, então eu tinha essa coisa do portunhol já muito forte em mim, que eu acho que foi o que me fez me apaixonar e acabei vindo parar aqui na função da pandemia, né? E eu tava trabalhando muito como arquiteta, só que em Pelotas, só que daí veio a pandemia, veio pra cá, eu tive que me reconstruir, assim, enquanto profissional, só que ao mesmo tempo eu tava aqui, que é uma cidade, um lugar extremamente inspirador, assim, e a gente cria a Casa Aspiros ali, que é o nosso espaço, que inicialmente a gente pensa em hospedagem, só que daí, né, com a realidade, que se mistura a poesia, que é a nossa vida, a Casa de Rio, né, uma casa que inundou 4 vezes no ano passado, a gente perdeu muita coisa, então a gente corta a hospedagem e ali vira nossa incubadora cultural, que a gente diz, né, então a gente ali incuba projetos nossos, projetos alheios, a gente incuba no sentido de venha, pode ficar aqui em casa, a gente te hospeda na parceria, né, amigos, a gente recebe pessoas ali, tem espaço, né, e proporciona encontros, preciso de um lugar para me reunir, um lugar massa, ou tem um pessoal que é artista, quero mostrar um lugar legal para eles, lá na nossa casa é esse lugar, assim, que a gente gosta de chamar de um reduto também, né, um reduto artístico, assim, mas que é muito também nosso, muito a nossa casa, tem a nossa bagunça, a nossa criança ali, né, temos uma Aurora também, né, e nesse sentido, assim, então em Jaguarão, a minha carreira como produtora cultural, que começou em Pelotas, eu trabalhava com arquitetura e muito como um hobby, assim, na parceria das minhas amigas, que eu tinha amigas que são extremamente talentosas na área da produção, começaram a me puxar para isso. E aí eu comecei a perceber que eu gostava, que eu fazia bem, eu era desenrolada, e eu fui fazendo isso. E aí eu vim para Jaguarão e foi basicamente os tipos de trabalho que surgiram, assim, de design, de comunicação e de produção cultural. E aí eu meio que, com função da Aurorinha, né, engravidei e tal, e isso mudou muita coisa, assim, de rendimento, de tempo de me sentar na frente do computador para produzir, por exemplo, né. E ainda mais trabalhando em casa, com criança pequena, enfim, aí eu fui deixando a arquiteta que mora em mim, fui deixando ela de lado, porque também foram surgindo outras coisas que eu gostei, e foram oportunidades legais que me mantiveram financeiramente, assim, né. Então meio que fui levando, assim. E aí, claro, o caminho natural que foi seguindo foi a gente, enquanto produtora independente, né, fazendo inicialmente uma coisa mais experimental, a gente foi se profissionalizando, aí o Santi, meu marido, né, meu companheiro na Casa Aspiros, entrou para produção cultural, a gente começou a focar, assim, nos editais, né, vamos então, já que eu estou fazendo um trabalho de comunicação, de design, vamos montar um portfólio legal, mostrar o nosso trabalho, e aí mostrar os trabalhos que a gente, as conexões que a gente tem, porque daí a gente percebeu que a gente tinha muitas conexões e contatos em Pelotas, foi o que trouxe também, então, o Festival de Cinema para cá, e vai trazer outros novos projetos, né, a gente tem
trabalhado muito na articulação. Então esse é o nosso trabalho enquanto Casas Piros, né, enquanto produção, assim. E assim que foi esse caminho natural, né, que foi um encontro que surgiu no filme, mas que já vinha de antes com o meu sogro, que já também participou da diretoria há alguns anos. Então, agora estar assumindo a presidência para mim é uma coisa assim, oh meu Deus, que responsa, sabe? Que bom, que bom. Sinto que é um tesouro, assim, né? Porque a gente conseguiu movimentar muita coisa nesses 2 anos que a gente estava enquanto produtores, assim, a gente estava de secretário, então nas partes burocráticas, assim, a gente conseguiu dar um gás. E a gente espera que a gente consiga seguir dando esse gás, né, e abrindo novas portas para a cidade, na verdade, porque a gente entende que nessa questão binacional, né, as parcerias no lado uruguaio, a gente tem também dentro da Casas Piros ali vinculado, né, que somos nós fazendo, basicamente, que é o Sofá na Rua, que é uma rede que está articulada no Brasil inteiro. É uma coisa grande que a gente tem, que é um trabalho que a gente já tem feito, estamos faz 4 anos que a gente está, né, fizemos 3 eventos aqui, e isso pode abrir portas dentro do Uruguai, portas, vínculos, né, e a SIC também sendo esse ponto de conexão, sempre, assim, a gente entende que a SIC é essa possibilidade de troca a nível, assim, né, estadual, né, porque não internacional, porque não nível nacional, dependendo das articulações, né, então é sobre isso, assim. Não, e Jaguarão pulsa cultura, assim, das mais diversas culturas, né, a gente tem, é forte o carnaval, são fortes as escolas de samba, os blocos. Tu falou do coral, né, agora tem o Jaguar em Coros também, vai ter agora, nós estávamos essa semana já em função disso, assim, com o Magnum, né, e que é um evento que movimenta a cidade, enche os hotéis da cidade, é um evento enorme, de extremo prestígio, não lembro se está na 3ª ou 4ª edição, acho que vai, e é um evento, né, que é uma parceria aí, né, que acaba sendo do município também, o município apoia, né, paga esse evento, assim, então é uma coisa que é importante, né, tem que ter. E outro dia quando eu conversei com o Santiago, porque muitos aspectos de Jaguarão é um cenário natural, né, e tem uma coisa que foi até explorada pela Globo, que gravou algumas cenas de uma novela aqui há um tempo atrás, é o patrimônio histórico rural que Jaguarão tem. Com certeza. Tem casas, fazendas belíssimas, né? E antigas, preservadas, daquelas que ainda tem a seteira no canto nos cantos da casa, né? Para colocar ar no período das revoluções. Então é um terreno bem fértil, né? Para a cultura e ela fervilha, né? A gente tem problemas como em qualquer área, né? De atuação, de trabalho, mas eu ainda penso que essa questão artística, as pessoas ainda tem como um lazer, né? Para mim é lazer, mas para quem faz é profissão, né? Claro. É ganha-pão de muita gente. E às vezes tu percebe num bar aquele cara incomodando o músico, pedindo músicas e pedindo. Na hora de pagar, ele diz, não, couver não é obrigado a pagar. Parece que, eu repito muito essa frase aqui, parece que artista não paga água, luz, não tem que telefonar, não precisa comer, não precisa morar, não precisa... Então é um processo que é delicado. Não, e a produção ainda fica para além do artista, que a produção é uma coisa que as pessoas não têm a mínima ideia que existe. Exato. Assim, as pessoas às vezes chegam para mim e falam, o que tu faz, assim mesmo? Tipo, mas eu trabalho em produção, gente, eu nem... vamos lá. Né? Porque é uma coisa tão de bastidor mesmo, né? Tão idealizativo e tão, às vezes, burocrático, muitas vezes, sabe? Então, por isso que, às vezes, é difícil tu ganhar pão direitinho, ali pagar teus impostos e viver de arte. Sim. Porque tu tem vários trabalhos que não são remunerados, que eles não são vistos ali, né? Então, é uma coisa que é um dreno de energia, então tu tem que ter muita resistência. Não, e tem o lado B das coisas, né? Por exemplo, se pegar o período da pandemia, os artistas e o pessoal de bastidor, o pessoal da sonorização, o pessoal da iluminação, o pessoal de transporte, né, foram os primeiros a parar e os últimos a voltar a trabalhar. Né? É um processo, por exemplo, o lado B do Carnaval do Rio de Janeiro. Tem aquele carnaval para turista maravilhoso, da Marquês de Sapucaí, aquela coisa toda. Mas tem o lado B nos bares, nos blocos, né,
que ele brota da população. Uma coisa que eu aprendi, até demorei um certo tempo a aprender, que cultura não é só o que a gente gosta, né? Muito bom. Eu consegui me desconstruir e aprender que tudo é cultura, né? Então é um processo que eu fico bem feliz mesmo por essa equipe que está na SIC agora. A SIC, de uma forma assim, eu acho que totalmente militante na área da cultura, né? Ela já fez convênios com a prefeitura, já trabalha de parceria com a prefeitura, já tem os seus eventos, né? O Fala, o projeto Jaguararte também é muito legal. Trouxeram artistas até mesmo nacionais, já tiveram aqui, e é muito bom. Agora, precisa, penso eu, né, o despertar da população. No caso, a gente vive num momento muito difícil, que é a questão do celular na mão, né? As pessoas não... pós-pandemia, eu acho que... Eu estava falando sobre isso hoje, assim, com uma pessoa, nós estávamos falando sobre essa construção do público, de construção de público, né? Esse é um serviço, assim, que a gente está... Que agora em Jaguarão a gente está tendo uma oportunidade bacana em relação à ocupação do teatro, né? Ele tem sido bastante utilizado, tem bastante ofertas, e que as pessoas muitas vezes não acessam por falta de tempo, por falta de interesse, por não enviar, não receber, ou às vezes pensam, baita mão ir no teatro, mas ao mesmo tempo tem uma parcela da população que está amando, e que vai em tudo, que pode, e aí ao mesmo tempo às vezes não é o teatro lotado, mas é o teatro cheio daquela nossa galera, que é essa galera que tá formando o público, né? Que tá sabendo o que tá acontecendo no teatro, que já tem uma rede de articulação ali, né? Que se anima, chama um, chama o outro, né? Então é fomentar essa ocupação também nas ruas, porque eu acho que aí é isso que eu digo, que às vezes é a visão do município, assim, ter também, né? Uma visão de tipo... agora tem as leis, né, Aldir Blanc, enfim, que também tem que ter um processo que passa pelo município, né, mas também no município investir, sabe, e eu acho que eles até investem em várias coisas bacanas. Agora teve a feirinha, uma feira de empreendedorismo na praça, então bem, bem legal, mas assim, nessas iniciativas que elas já acontecem, né, por exemplo, o Sofá na Rua agora vendendo meu peixe, né? Mas eu não posso nem falar que eu pedi dinheiro para eles, porque eu nem pedi eles. Quando tudo que eu pedi sempre me deram. Mas pensando em projetos desse tipo, sabe? De ocupar as ruas, porque, como tu disse, as ruas são o cenário, né? A festa de São Jorge, né? Que é uma festa belíssima, uma manifestação maravilhosa, e que precisa ter sempre assegurado ali o seu dinheirinho via município, porque isso agrega valor à cidade. Eu não sou a minha religião, eu nem tenho religião. Não é pela questão da religião em si, mas pela manifestação cultural que agrega valor à cidade. Do povo. E agrega valor à cidade, sabe? Então, é o Jaguararte, né? Que Ana, a gente está falando do que a gente conhece do Sofá na Rua. Eu queria que detalhe um pouquinho mais para as pessoas que às vezes ficam curiosas. O que é o Sofá na Rua? O que acontece? Fala um pouquinho mais, até para a gente participar um pouco da formação. Legal, mas o Sofá na Rua, ele nasce em Pelotas, em 2014. Posso estar equivocada, mas a gente tem quase certeza que é isso aí. Então ele já tem 2012, ele tem 14 anos, acho que é essa conta. Me perdoa, corta essa parte. A data não acontece. Mas é uma efervescência que nasce de uma república praticamente de estudantes, uma casa de maluco da galera. Tudo fora da curva. Fora do eixo da casa, era uma casa fora do eixo, e dali nasce esse evento de rua, de ocupação da rua uma vez por mês. A galera vai ali, botava um palquinho, uma caixa de som, um sofá, e a galera começava a agregar. E aí todo mês, uma vez por mês, aos domingos, de tarde. E aí isso, ano após ano, agora já tá com 102, 3, 5 edições lá em Pelotas. Mas aí o que aconteceu? Imagina, né? Já há 14 anos, 13 anos, enfim, não importa, a rede se expandiu, virou uma rede. O que acontece? Ele era um evento pelotense, e aí eles saíram da rua que era a Rua Tamandaré, passaram para o Porto. O Porto se transformou, porque daí teve
essa empresa que foi para lá, né, que é quem mais ou menos fez todas as articulações, mais o galpão, o Satolep que tem ali, e toda a efervescência da UFPEL, que é ali, né, também, tem aquele trânsito de estudantes, enfim. Então, domingo, simplesmente Sofá na Rua transformava Pelotas, 5, 6 mil pessoas, é um evento maravilhoso, quem é de Pelotas e quem é da efervescência cultural, então mais ainda. O que é o Sofá na Rua, né? É um evento de música autoral, um foco em música autoral, mas multilinguagem. Então tem teatro, tem cinema, tem cênicas, né, coisas para criança. E a ideia de ocupar o espaço urbano para trazer narrativas urgentes. Então, por exemplo, Palestina Livre, Eco Sofá na Rua, narrativas feministas, vozes negras, vozes trans, vozes LGBTs, né? Então é um espaço, e aí o que aconteceu? Ele, de um evento, ele se transforma em um movimento cultural, que hoje a gente entende ele como um movimento cultural, mas também uma rede. E uma rede que é liderada por mulheres. Tem as líderes, que a gente chama as chefas da nave mãe, que a gente chama, que é lá em Pelotas, né? Que são 3 mulheres, a Renata, a Janu e a Isa, e mais a associação, porque daí eles fizeram uma associação, então tem uma diretoria lá também, que é recente, faz 3 anos, acho que 2 anos. E só que aí eles começaram, claro, a acessar emendas, aprovar editais a nível estadual, e aí assim começou a pulverizar nas fronteiras. Então o que a gente fez aqui faz 3 anos, né, que a gente fazem 4 anos que a gente faz aqui, que é o Sofá na Rua Fronteira. Então o nosso foi o primeiro que atravessou a fronteira, a gente fez a primeira edição no Uruguai. Legal. Então é o Sofá na Rua, que é a nave mãe, Pelotas, e nas fronteiras tem o nosso, que é o Sofá na Rua Fronteira, no Chuí é o Sofá na Rua Campos Neutrais, e em Bagé é o Sofá na Rua La Pampa. E aí tem, por exemplo, o Sofá na Rua Frutal, que é em Minas Gerais, tem Itabira, Ribeirão Preto, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Resende. Então, e aí são todos liderados por mulheres e dissidentes. Então, nesses lugares, primeiro que a gente tem grupos, né, assim, os grupos tem um grupo que tem todo mundo e o grupo que é a nossa Zona Sul aqui, que é onde a gente mais conversa. Então tem pessoas de vários outros territórios onde a gente se organiza para fazer movimentos desse tipo nas nossas cidades, em cima desses pilares, assim, né, ocupação do espaço público, trazer narrativas urgentes, feministas, né, então por isso lideradas por mulheres, majoritariamente. Óbvio que na equipe a gente é diversificado, assim. E no nosso aqui a gente traz a questão fronteira, né? A gente começou com isso, assim, de tipo, queremos fazer no Uruguai, queremos trazer candombe, queremos pessoas uruguaias no nosso evento. Então, juntar um espaço onde o brasileiro e o uruguaio pudesse se divertir em todo o evento, sabe? No cedinho ali com a tua criança, curtindo uma feira, comprando uns artesanato, curtindo o show o dia inteiro. Então, dá um pouco uma banquinha de livro, né? E assim a gente foi criando aqui as edições. A gente tem 3 edições. Uma a gente fez em parceria com a Unipampa, aprovamos um edital. E o primeiro a gente fez na parceria, com patrocínio direto e botando no nosso, assim. E o terceiro a gente foi um edital da estadual que as gurias de Pelotas aprovaram e mandaram para cada fronteira, assim. Uhum. E aí agora nós estamos nessa articulação. A gente se reúne semanalmente, para conversar, às vezes mensalmente, quando dá também, porque isso, cada uma tem todos os outros projetos, suas outras coisas, né? Mas a ideia é que a gente possa sempre se encontrar. A gente tem o que a gente chama de formativas, que são encontros de formação mesmo, com convidados, né? Até pessoas que trabalharam na construção de programas, tipo Cultura Viva, programas grandes, assim, né? E para nos passar os bizu, como diz o outro, né? Assim, para nos passar o que a gente... coisas que nos agreguem enquanto produtoras culturais dentro do nosso território, porque o Sofá na Rua nada mais é do que o olhar para o nosso território. E no meu caso, eu vim como meio que uma forasteira, né? Porque eu não sou daqui, ao mesmo tempo uma forasteira que teve um olhar muito sensibilizado, porque eu chego num terreno muito fértil, né? Que é ali o meu sogro, a minha cunhada, que já trabalha há anos, né? Com cultura, meu marido, que também trabalha na área e curte muito, e a gente cada vez mais pôde criar conexões, né? Então, para nós, assim, Sofá na Rua Fronteira nasce nesse lugar, assim, de, tipo, efervescência
local e articulação com outras fronteiras. Agora a gente está tentando uma articulação com o Livramento, então o próximo edital a gente quer também abarcar mais uma região, assim, né? E são mais mulheres, mais cultura independente, porque então as feiras são artesãos, são pessoas que trabalham, pequenos empreendedores, né? Sim. Então, nesse sentido que o Sofá na Rua é esse lugar, assim, meio coloridinho, né? Nossa galera, a mais ampla diversidade, assim. Aqui no Rio Branco, a última edição que a gente fez foi na Rua Uma Terra Só. Foi mágico, assim, porque a gente via pessoas de tudo quanto era lugar, assim, né? De todos os grupos sociais, todos os nichos. Foi um lugar, assim, que a gente olhou, nossa, como é que a gente conseguiu reunir tantas tribos no mesmo lugar. Foi incrível. Tava muito bom, eu lembro. Mas é maravilhoso, né? Essa questão, porque é muito, às vezes, já trabalhei na área de cultura também, tende-se a se achar alguma coisa, né? Mas quando ela brota dessa forma, né? Que vem as pessoas construindo, fazendo, aprimorando, incorporando coisas novas, abandonando algumas que não deu muito certo, mas vem sendo construída, né? Por um grupo, ela é fantástica, né? Então é um processo maravilhoso. De novo, né, falando que bom que essa turma tá na SIC, sendo que a SIC tem uma marca já 38 anos, gente, 1987. Anos, é mais velha que eu fiz 35 agora. Por isso que eu digo, é muita responsa. Eu senti um peso, assim, uma pressão. A equipe toda é maravilhosa. Mas é exatamente nisso que eu tô me apoiando, assim. A Mireja, que é a minha vice, né, foi nossa diretora de eventos antes, e ela foi meu braço direito no Sofá na Rua. Então, e claro, obviamente, meu marido, né, o maridão juntos no time, como diretor de eventos agora, antes estava de secretário, mas ele vai seguir secretariando. Sim. A Kênia, que eu não tenho nem o que dizer, né, maravilhosa, coordenadora da Fala. E o Maninho, né, gente? O Maninho assim, tá sempre pronto. E os novos nomes e os velhos nomes, porque sempre tem ali os parceiros, parceria que estão sempre juntos ali, o próprio meu sogro, o Flavinho, outras pessoas da área da educação. Então, são muitos braços, assim, que eu acho que vão cada vez mais ser fortalecidos. O teu sogro faz horas, ele tá me enrolando, né? Mas ele tem que vir aqui, tá prometido. E tem história para contar. Esse tem, tu vai ter que ter um foco. Não, e muitas eu acompanhei. Um tempo, pena que tu não viveu o período do La Mancha, que era o La Mancha lá na Lagoa Mirim. Uhum. Lá tinha uma integração muito boa também com os uruguaios. A gente tem uma ideia de tentar ressuscitar esse povo, assim, essa movida, até através de algum projeto mesmo, assim, mas foram ideias que surgiram e a gente não conseguiu ainda fazer acontecer, sabe, mas é uma ideia, assim. E sobre o Americando, né? Que a gente quer fazer um doc, sei lá, um doc experimental. Com certeza, qualquer coisa. Tem que fazer. E tinha um encontro literário lá que era fantástico, né? Eu conversei mais de 3 horas, eu acho, com o biógrafo da Violeta Parra, que ele ia pro... Lá tem aquela história, né, não vamos falar a palavra porque no YouTube é cortado. Nos deixou, né? E o Guilhermo Pellegrino era o nome do biógrafo dela, e ele ia para falar com o ex-marido dela, que era um jovem, e ele morava na Suíça. Ele foi 3 vezes. Na última vez ele levou um monte de vinho, começaram a beber, e o cara começou a contar tudo, deu autorização. Então, umas coisas assim surreais aconteciam aqui, né, na nossa fronteira, que vinha gente da América inteira, o pessoal da Argentina, do Chile, a gente se encontrava no hotel do Uruguai. Então era esse grupo aí, que no La Mancha teve uma peça de teatro, que até foi protagonizado pelo Jorge, pelo Martin César na época, eu estava junto também no processo. Eu tinha uns malucos, a gente estava assim. Demais, eu amo olhar para essas histórias. Hoje eu tive uma reunião com o menino que é o professor do grupo de teatro que faz parte da Fala Comunidade, que é o Teatralizando. Quer dizer, o grupo não faz parte da Fala Comunidade, mas ele está contemplado na Fala Comunidade esse ano. Mas ele é um grupo independente. E o menino, ele tá desde o início da concepção do projeto e agora tá cursando teatro, né? Tá com 19 anos, enfim, mas tá cheio de ideias, cheio de força, assim. E veio pra mim, assim, enquanto presidente da SIC, né, quero falar sobre possibilidades dentro da área do teatro.
E aí nós conversando, assim, eu digo, bah, assim que tem tanta história no teatro, né? A gente tem um acervo lá que tem essas peças antigas, uns cartazes, assim, antigos. Assim que tinha coisas de... Isso, oficinas de teatro mesmo, né? Um grupo. Só para relembrar, muita gente vai relembrar, o grupo de teatro da SIC era o Contra Anestesia, o nome. Maravilhoso. O Arnaldo de Ávila, que hoje está em São Paulo, trabalha como ator em São Paulo. O Maninho era um dos atores e tinha um grupo que tocava os bastidores, eu era um deles. Nós fomos vencedores da etapa regional e fomos para a final em Erechim. Imagina, ficamos entre os 5 primeiros amadores, né? Teatro amador do estado do Rio Grande do Sul. Muito massa. Então, muito legal. Uma experiência incrível foi... Teve uma época que tinha uns festivais aqui e aquilo nos mexeu com muita gente, né? Vamos fazer essas coisas também. Demais. Era tudo, sei lá, 18, 19 anos na época, né? Não, eu senti essa força dele nessa conversa hoje, o Gui. Ele... que importante, assim, ter pessoas com uma cabeça mais jovem, assim, que vem com uma energia para somar, dar esse gás, né? A gente precisa disso. Eu senti que as pessoas sentiram isso quando eu cheguei, sabe? De, tipo, que massa, pessoas de fora, pessoas diferentes, para pensar, e tanto que surtiu um efeito, né? E claro, obviamente, os editais, né, estarem rolando, políticas culturais, isso faz toda a diferença. Mas a gente conseguir manter, que o que para mim é o mais, assim, que eu mais admiro na trajetória da SIC é conseguir manter anualmente, né, esses projetos como o Jaguararte, que já tem aí nem sei quantas edições, mas anos. A própria Fala Comunidade, Fala Comunidade é o Encontro Literário. É o primeiro. A Fala tem 9 edições. 9 edições, não vejo 9 anos, sabe? E é um projeto que dá uma trabalheira tão gigantesca para organizar. Oficinas em ambos lados de instituições de ensino, em ambos lados da fronteira. É um caos, assim, é muita gente. Mas é prazeroso, né? Mas é incrível, a gente se reúne, ontem a gente teve uma reunião da SIC e era assim, sabe, todo mundo tem um amor e um carinho muito grande pela Fala, entende a importância, assim. Então a gente vem com muita responsabilidade, assim, sabe? Eu sinto que eu tenho e muito respeito, assim, sabe, por essa trajetória. E quero poder potencializar isso com o meu gás, com a minha energia de pessoa que vem de fora e de quem já conseguiu movimentar alguma coisa e que eu sinto que a gente consegue ampliar ainda mais, assim, né? E tu tocaste de novo na questão dos editais, porque o trabalho voluntário, o trabalho militante na área da cultura, ele tem um ciclo, né? Para a verdade, dos mais antigos, o Maninho é o único que permanece, mesmo à distância ele consegue se fazer presente, né? E sem os editais, a tendência de qualquer, principalmente em cidades pequenas, né? Tu não tem um público que vai garantir o evento. Fica sempre refém do poder municipal, no sentido assim de tipo, todo ano eu tenho que pedir para o prefeito o dinheiro para o projeto, para o Jaguararte, né, no caso. Porque a Fala nunca a gente teve custo, sempre foi feito de maneira voluntária. Mas aí quando tu acessa uma opção de um edital estadual, né, de um edital estadual que tu consiga pegar de Pelotas, como foi esse o caso, as gurias de Pelotas escreveram e pulverizaram na gente. Então isso são articulações extremamente necessárias. Necessárias. Então por isso que a SIC ela carece de pessoas em espaços onde essas articulações sejam fluídas, sabe? A gente quer pessoas que vistam a camisa e estejam nos lugares, cada um nos seus lugares, sim, cada um fazendo suas coisas, mas que a gente possa se reunir, né, ocasionalmente ali quando necessário e ativar nossas forças para criar coisas novas, estar aberto, sabe? A ideias novas, a projetos de outras pessoas, porque muitas vezes acontece isso, sabe? Assim que de estar em portas abertas, assim, para receber ideias, projetos novos parceiros, né? Então, o meu objetivo é esse. Tô nesse lugar, assim, querendo. Não, mas o caminho é esse, né? É fantástico. Começa a me dar uma saudade dos velhos tempos, né? Mas é legal. É uma coisa assim que dá trabalho, compensação é muito prazerosa, mas ela mexe com a cidade. Eu ainda falava outro dia, não lembro com quem que eu estava fazendo um bate-papo,
que a cultura, de certa forma não, na minha opinião, ela tem que mexer com a cabeça das pessoas, né? Com certeza. Ela, no mínimo, uma peça de teatro tem que fazer alguém pensar, uma música, mesmo que instrumental, ela tem esse poder, né? Com certeza. Então, isso faz falta, porque a vida em si, ela é dura, né? Ainda mais aqui na fronteira, né? Os acessos são, eu digo, o ar é mais rarefeito, assim, a gente, é tudo mais caro, tudo parece mais difícil, é tudo mais burocrático, é tudo... Tem a própria questão fronteira, pra mim me afeta muito isso, né? Eu moro do lado do Uruguai, então eu vou e volto, tem que ter várias questões logísticas, assim, minha filha estuda no Brasil. Enfim, a gente sabe como é, que ao mesmo tempo é muito potente, né? Então, acho que nesse sentido, como a gente cada vez mais poder se profissionalizar, sabe? Uma das coisas que eu quero e que eu acho que a gente já tá caminhando também, para que a SIC possa ser esse lugar de artistas, que nós estamos falando, né, de artistas, de produtores, não só de professores e de pessoas, que é maravilhoso também, eu acho que os professores eles são fundamentais, mas eles já estão fazendo tudo. Eu vejo a Quênia, a Socorro, o Maninho, sabe, já fazem trocentas milhões de coisas, né? Então a gente tem que ter pessoas trabalhando e ganhando para trabalhar para a cultura, não que os professores não estejam trabalhando para a cultura, né? Mas eles já estão fazendo, e muitas vezes o que eles fazem na SIC, muitas vezes não, eu acho que sempre, é um extra, é o amor, é aquilo que te dá de movimento, aquilo que tu estava falando, né? Mas a gente cada vez mais ter produtores. Agora que entrou a Bruna também, que é uma pessoa que aprovou projetos a nível estadual, que tá ligada na coisa dos editais, né? A própria Manhela tá se formando em PPC, em produção cultural, né? É importante a gente ter profissionais da área dentro da SIC, para que a gente consiga cada vez mais fazer ela girar, né? Rodar, oxigenar os projetos. E daqui a pouco sim ressuscitar projetos antigos, né? Quem sabe fazer um Lamante, a versão edital, via edital, e desenhar ele como ele era, ou mesmo as questões do teatro, né? Por que não? Uma amiga minha outro dia me queria, quem sabe fazer um festival de fantoches. Eu digo, uau, interessante, assim, nunca pensei de marionetes, assim, uma coisa bem específica, né? Porque, claro, a gente tem um teatro aqui, né? Então as possibilidades são grandes. Na década de 90, início da década de 90, eu assisti Terreira da Tribo na rua, aqui em Jaguarão. Imagina, né? A força que eles têm dentro de Porto Alegre, né? Eles são reconhecidos internacionalmente, né? O pessoal da Terreira da Tribo, né? Então, são coisas que são viáveis, não é uma coisa do outro mundo, né? Com certeza. Então, que bom, então, feliz por essa turma totalmente fora da curva na SIC, pensando cultura, e passo para as tuas considerações finais, te agradecer muito pela presença aqui, em nome do canal do YouTube, da Rádio Marandé. Nossa, eu que agradeço o espaço para a gente falar um pouquinho, né, do nosso trabalho. E a responsa, assim, que eu venho aqui, represento a SIC, mas também represento o Sofá na Rua, né, represento a Casa Aspiros, e veio com muito respeito, assim, chegando em Jaguarão, faz 5 anos que eu moro aqui, não faz muito, mas eu venho com essa bagagem, assim, com essa malinha que me emprestaram, né, do pessoal que eu cheguei num ambiente muito fértil, assim, né, então acho que eu tive muita sorte e boas oportunidades, assim, então agradecer esse espaço também, que sei que é um espaço de divulgação, né, importante da nossa cidade. Muito massa, obrigada, parabéns pelo trabalho. Primeiro de muitos. Massa, tá bom? Falou, brigadão. Até mais. Até.